cara tá com cenário com piscina e É fundo, pô. E um coqueiro atrás, só faltavam as luzes coloridas no fundo, aí ia ficar, meu irmão, nível Bahamas aí, velho. Olá, jovens, tudo bom com vocês? Meu nome é André Wallace, você está aqui no canal do CJE, eu estou acompanhado da Débora e do Marcos, e hoje vamos falar de intercâmbio, da ESEC e de como é que isso pode ajudar na sua jornada profissional. Mas antes, solta a vinheta aí. Então, jovens, né? Esse conteúdo aqui é feito para você que está buscando aprender sobre intercâmbio, está querendo ouvir um pouco sobre empreendedorismo, e para isso, a gente aqui do Conselho, a gente trouxe o pessoal da ESEC, que está encorpado aqui, né? Está materializado na Débora, que está aqui ao meu lado, né? Olá, gente. E também trouxemos alguém que participou aqui do intercâmbio da ESEC, viveu o intercâmbio, trouxe isso para a sua jornada profissional, trouxe isso para o seu lado empreendedor, e é nisso que a gente quer trabalhar hoje. Então, Débora, você quer começar aqui o nosso papo? Pronto, eu posso começar assim. Então, gente, eu sou a Débora, como o André já me apresentou, né? Eu faço parte da ESEC. A ESEC é uma organização mundial que ela trabalha buscando desenvolver, né, empreendedorismo e liderança em jovens, né? E além disso, a gente trabalha também com intercâmbios, né? E por que intercâmbios? Porque intercâmbios é uma ótima maneira de você se desenvolver, não só como pessoa, mas também desenvolver algumas habilidades que você queira desenvolver específica, dependendo do que você busca durante o seu intercâmbio. É por isso que eu estou na ESEC, porque eu quero muito viver essa experiência também de intercâmbio com eles, que eu ainda não tive essa oportunidade, né? E também porque eu acredito muito na proposta da organização como organização, e eu me desenvolvi muito dentro da organização desde que eu entrei. E é justamente por isso que eu estou aqui. Eu acho que o Marcos tem muito a acrescentar para falar sobre isso, porque ele teve uma experiência de intercâmbio lá, e eu acho que ele vai falar um pouquinho sobre Marcos, isso. como é que você conheceu a ESEC? Cara, eu conheci a ESEC numa doideira, através, na verdade, de uma sugestão de alguém lá na universidade que comentou assim, fez, Marcos, você tem um perfil muito assim, pra frente, meio que de líder das coisas e tal, por que que você não entra pra ESEC? Aí eu falei, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí ele falou, vá lá, conheça e, tipo, veja o que você acha. E, enfim, eu fui lá conversar com o pessoal, me apaixonei na primeira conversa que eu tive com alguém de lá, e aí, enfim, já deslanchou um amor, enfim, que eu tenho guarda até hoje comigo. Mas tá, pra falar do que eu enxergo a ESEC é totalmente sobre liderança. Depois eu descobri qual o sentido que fazia sobre isso, sobre alguém me ver como líder e me conectar com a ESEC. Foi muito porque eu aprendi na organização o seguinte, a ESEC é só para pessoas de 18 a 30 anos, então esse é o tempo aí de espaço que você pode fazer parte da organização ou fazer parte dos programas de intercâmbio dela. Isso porque a organização acredita que quem vai mudar o mundo são as pessoas dessa geração. Porque, enfim, se você for olhar para trás, para todas as revoluções que aconteceram ao longo do mundo e com esse formato de sociedade que a gente tem, isso foi formado pela galera que tem essa idade. Tipo, todas as revoluções, os movimentos, de fato, começaram por essa galera. Então, enfim, fez muito sentido para mim, na época, fazer parte disso. Marcos, me conta um pouquinho sobre o seu intercâmbio, para onde você foi, o que é que você desenvolveu. Tá. Como a minha cara já diz totalmente, eu fui para a Índia. Mas na realidade foi por uma opção. Eu tinha duas opções de trabalho. A primeira delas era na Colômbia, no Spotify, na verdade numa empresa que fazia a prestação de serviços de sucesso do cliente lá, chamada Shutterland. E eu tive a opção da Colômbia e tive a opção também de Mumbai, lá na Índia, que era uma empresa chamada Crimson Interactive. E eu tomei a decisão de ir para lá, na verdade, porque eu comecei a pesquisar, tipo, o peso de um e o peso da outra, e eu vi que o movimento empreendedor, assim, na Índia, ele tem muito mais força sobre número de empresas que nascem e conseguem produzir algo de útil para a sociedade, ou seja, são aceleradas, entregam algum produto para um número de clientes alto, etc. E aí depois isso fez mais sentido para mim com relação ao número de pessoas que existem na Índia e tal. Então, enfim, meu intercâmbio foi para lá. E a minha decisão foi totalmente focada em quero aprender como é que essa galera consegue, tipo assim, ter um nível mais alto de criar uma empresa e desenvolver um projeto que realmente impacta e por que o Brasil não faz isso. Eu queria entender um pouco dessa diferença, como é que isso funcionava. Ok. E como foi que você sentiu que sua experiência lá ajudou o que é que você faz hoje em dia aqui e para sua área de empreendedorismo?
Cara, então, sobre a minha área, eu sou publicitário por formação, mas eu nunca me enxerguei assim como aquele publicitário que geralmente todo mundo enquadra, que é o cara criativo, é o cara que faz artes, que é o cara que escreve de uma forma muito genial. Eu me enquadrava mais na parte assim de gestão, de quem queria olhar para o negócio e ver tipo, como é que seus produtos podem sair melhor, como é que a sua gestão pode ser um pouco melhor. Então, eu acabei saindo um pouco da caixinha da publicidade assim. Isso se conectou muito primeiro com essa visão do que eu quis fazer na Índia, de fato. E principalmente porque quando eu cheguei lá, foi um mundo novo. Então, por exemplo, eu tenho dois lados que eu posso falar para vocês. Um lado deles é sobre a cultura da Índia, que de fato não tem como deixar de falar dela. E outro lado é a profissão em si, porque aí, para o meu lado profissional, o que foi que aconteceu? Eu passei a estudar lá também, durante o fim de semana, eu fui fazer uma pós-graduação, eu já estava formado na época, e a minha pós-graduação foi em análise de negócios, e enquanto isso eu estava trabalhando. O que eu fui fazer na Índia, então? Eu fui ser gerente de mercado brasileiro. Eu era Business Associate para essa empresa que faz publicação de artigos científicos, mas só de alto impacto, tipo tese de mestrado, tese de doutorado, tese de PhD, e a gente dava ajuda aos os mestrandos, doutorandos, doutorados, enfim, que queriam fazer publicações em revistas de alto impacto, tipo aquelas revistas do mundo científico mesmo. E aí a gente pegava referências do mundo todo e fazia uma coisa que chamava peer review, que, cara, não tinha muito a ver com a minha área, de fato, o operacional da coisa, mas fazer gestão, entender como é que essa empresa fazia gestão, porque era uma multinacional, fazia todo sentido para mim. E daí já dá para ver mais ou menos como é que eu trouxe alguma coisa para cá. Começa, e aí, enfim, falando direto com o Andrei, que ele também está muito forte nessa área de UX, foi a primeira vez que eu tive contato com o UX na prática. Me botaram para tocar um projeto de UX lá, para melhorar toda a parte de experiência do usuário. Só que, assim, todos os canais, de todos os países, e para mim foi uma experiência surreal, porque eu pensei, cara, eu preciso trazer isso de volta para o Brasil, para as empresas onde eu trabalhei, enfim, para o que eu fui enfrentar aí na frente. Então, o UX foi uma parte que eu vi na prática lá como que funciona, e depois eu vi sobre gestão descentralizada de uma forma muito forte, que eu nunca tinha tido um contato assim bem específico, bem prático com isso. E lá, como eu era gerente de um mercado, compartilhar práticas e tipo diretrizes com outros mercados lá era uma coisa muito fluida. Então, enfim, esse foi um aprendizado que eu nunca tinha visto no Brasil e eu trouxe para cá com muita força. Caramba. Tô impactado aqui, Débora. Eu já conheci com o Max, mas eu nunca tinha visto esse lado dele lá na Índia, não. Então, Marcos, como foi para você, né? A questão de lidar com a cultura de outro país, assim, porque você foi para a Índia é totalmente diferente daqui do Brasil, os costumes. E qual foi a coisa assim que mais te marcou lá, sabe? Então, eu tenho muita cara de indiano. Então, assim, ao que os primeiros passos parecem ser muito óbvios de que eu ia me dar muito bem lá, mas foi totalmente o contrário. Porque a Índia exige de você uma preparação psicológica muito forte, no sentido de que, cara, esquece os parâmetros de como a gente leva a vida do lado de cada mundo. Tipo, no lado oriental, a coisa funciona de outra forma. Tipo assim, os caras têm outra vivência de vida. Por exemplo, pra gente aqui, o bem é o tempo é o nosso bem mais precioso. Por exemplo, é o tempo que eu tenho com a minha família, é o tempo que eu tenho para gastar o dinheiro que eu juntei, é o tempo que eu tenho, enfim, fazendo os meus hobbies. Do lado de lá, o próprio Estado, ele não é laico, o Estado é hindu, então, enfim, a prática de religião lá é muito mais intensa. Então, acreditar na vida após a morte, numa reencarnação, etc., é muito mais comum. O que faz com que tempo não seja um problema para eles. Então, essa pressa, essa coisa que a gente tem aqui, pro lado de lá não existe. Quando você fala de sociedade, assim, tipo, de cultura e tudo mais. Então, é um choque que até você entender e, por exemplo, até você tirar esse julgamento de isso tá errado ou vocês deveriam fazer de outra forma, leva um tempo. Então, é um processo até você se acostumar com isso. Mas, cara, é muito gostoso perceber que não existe certo ou errado. E mesmo que eu fale muito isso, mesmo que eu escreva, transforme isso em uma coisa visual, não vai fazer sentido até que você viva de fato isso, até que você se permita estar dentro de uma cultura como essa, em que você vai precisar se adaptar para fazer parte da peça daquele quebra-cabeça de 1 bilhão de pessoas, sabe? Sim, sim. É por isso que eu acredito que a experiência de intercâmbio é bem enriquecedora, porque é só assim para você se desafiar, sabe? Eu vejo isso. Hoje em dia, eu moro, né, em Aracaju, mas eu não sou de Aracaju, eu sou de Salvador. Eu só cresci bastante, amadureci bastante depois que eu saí da minha caixinha, que foi a casa dos meus pais. Então, eu acho que qualquer experiência que a gente tem, assim, de intercâmbio, de ter uma experiência longe da nossa zona de conforto, é muito bom e bem importante. E uma coisa mais é que it's India, my friend. Sim. Uma coisa que eu...
Uma Pode coisa falar, que eu Andrei. acho muito relevante assim, no intercâmbio, que a gente, às vezes, como empresário, a gente pode notar, é que quando a gente fica muito preso a só prestar o nosso serviço, a nossa atividade, a gente entra num ciclo que a gente não consegue inovar, porque a gente não consegue enxergar mais nada no seu os 10 mil trabalhos que eu tenho que fazer hoje. E aí, quando você vê, o tempo passa, o tempo passa e você só tá sei lá, repetindo as atividades do dia a dia, seu negócio não vai para frente, mas também não vai para trás e fica nesse impasse. Quando você tem uma experiência de uma viagem ou de alguma troca de experiência com alguém mesmo que faz uma atividade diferente da sua, você começa a absorver aquilo e aquilo começa a entrar na sua vida e você começa a executar até as coisas que você já fazia antes de forma diferente. E eu acho que o intercâmbio é isso aí com esteroides, sabe? Você vai... Gostei. Hoje em dia eu trabalho com inovação, então a inovação, e eu sou totalmente orientado pelo design. E aí a metodologia de design thinking, ela tipo já sugere que, por exemplo, sempre que você vai se aprofundar em um tema, você tem que trazer o máximo de referências possível. E cara, intercâmbio para mim é a máxima das referências, tipo assim, fora da caixa, porque você vai ver uma cultura, uma forma de pensar diferente, sei lá, até mesmo uma forma de olhar para as coisas diferentes, que parece muito óbvio, tipo, muito clichê, mas a forma como a gente olha quando sai de casa, quando abre o portão, quando você está em outro país é diferente. Tipo, lá é mão inglesa, então você tem que se cuidar para que lado você olha para a rua. Lá, A mãe inglesa. enfim, os carros, não vou nem falar do trânsito, porque, enfim, isso já é meio que óbvio para todo mundo. Mas a forma como você entra no trabalho, o tipo de calor que você troca com as pessoas, a gente brasileiro, a gente tem, enfim, um nível de afeto muito maior do que em outros países. E olha que, enfim, o pessoal da Índia não é tão fechado assim, mas ainda é muito diferente. Então, é pegar a sua caixinha de referência aqui, expandir ela para um nível que, cara, é surreal. Imagina. Marcos, me tira outra dúvida. Com relação à alimentação, qual foi, acho que o seu maior desafio lá? Se você passou alguma situação, algum perrengue, ou foi tranquilo você? Eu perdi 20 quilos. Ok. Ok, meu Deus do céu. Tá, e por que isso aconteceu? Só para deixar claro. Marcos, Oi. tem uma diferença aí. Peraí. Se ele tivesse pesando, sei lá, 120 quilos, né? Seria bom. Mas eu acho que ele não estava pesando 120 quilos. Pois é, eu tenho 1,93 m, na época eu estava pesando 90 quilos, que era o meu peso adequado. Eu voltei para cá pesando 69,8, mais ou menos. Meu Deus, ok. E aí, assim, por que isso aconteceu? Primeiro, spice food. Eu achei que eu gostava de pimenta, enfim, eu colocava pimenta na minha comida e tal, mas não é o que a gente, enfim, conhece da Índia, até porque eu queria viver muito, tipo, do local. Então, eu ia comer nos lugares, tipo assim, tradicionais da localidade, eu ia para os bairros que todo mundo comia no meu bairro, assim. E, cara... É surreal. É outro nível. Eu não sei explicar, até porque as comidas indianas aqui no Brasil não têm o mesmo tempero do que tinha lá. Mas, enfim, no dia que vocês puderem visitar para conhecer um pouco do que é comida indiana, tailandesa, lá mesmo no local, vocês vão entender mais ou menos o que eu tô falando. Beleza. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, já deu nosso tempo. Mas muito obrigado a vocês, obrigado pelo Marcos, obrigado pela Débora. Espero que tenhamos outros encontros aí para falarmos de outras coisas aqui no canal. E também quero agradecer a você que assistiu aí. Se você puder, deixa o like, se inscreve, né? A gente tá sempre colocando vídeo aqui para vocês. Tem outros vídeos que a gente vai colocar aqui do lado para você continuar assistindo, de outras pessoas que fizeram, mas conteúdo muito importante para o seu negócio, para gestão, para a parte jurídica, enfim, para você precisar de informação e conteúdo para que você empreenda melhor e seja um empresário mais sagaz nesse mundo, que o mundo precisa de empresários cada vez mais sangue nos olhos. E é isso aí, pessoal. Valeu. É isso aí.